Olá, bem-vindo à aula 4 de redes de computadores. Nós vamos ver nessa aula as métricas de desempenho e os modelos de camada. Como breve resumo da última aula, nós vimos a comutação por pacotes e a comutação por circuitos, vimos o comparativo entre elas e vimos também o conceito de Store and Forward, que é o armazenar e encaminhar, porque a necessidade de armazenar a fração de dados, que é o pacote, para depois então encaminhar. Vimos as consequências disso em relação a enfileiramento e em relação a tempo de chegada, tempo de saída, o incremento que acontece. Vimos também as questões da multiplexação por frequência, multiplexação por divisão de tempo na comutação por circuitos e a multiplexação estatística no nosso ambiente de comutação por pacotes. Nessa aula nós vamos ver primeiramente as métricas de desempenho, que são 4. As métricas de desempenho quer dizer, nós vamos utilizá-la quando quisermos medir a qualidade da rede, o quão aquela rede é o suficiente para o nosso ambiente. Então, nós podemos utilizar 4 métricas clássicas ou apenas parte delas, né? O atraso é a primeira, onde a gente considera o tempo que o pacote leva para sair de um ponto e chegar em outro ponto, em outro sistema. Isso pode ser, então, considerado fim a fim, entre um host de origem e um host de destino, ou pode ser considerado também de maneira intermediária, entre um host de origem e o seu roteador de borda, do roteador de borda até o próximo salto, ou entre os saltos. A perda de pacote é a fração dos pacotes transmitidos que foram perdidos, descartados no meio do caminho, seja por falta de buffer, seja por alguma interferência que ocorreu. A vazão é outra métrica que a gente utiliza bastante, que é o quão rápido acontece aquele escoamento, né? Quão rápido os dados são transmitidos de uma origem até um destino. E outra métrica utilizada muito em redes multimídia, que é abordado no capítulo do nosso livro referente a redes multimídia, é o jitter, que é a variação do atraso, né? O atraso não tem uma experiência constante, mas ele tem variações e pode ocorrer em algum momento e em outro momento não, devido a enfileiramento, enfim. A gente vai ver algo no próximo slide. Nós podemos considerar essas métricas de maneira fim a fim ou por salto. Então as métricas elas podem ser definidas entre roteadores, por exemplo, entre um computador e seu roteador de borda, ou ela pode ser considerada entre os elementos fim a fim, o host de origem e o host de destino. Então a gente vai ter que passar por um somatório de todos os atrasos ocorridos, experimentados, né, pela rede até passar desde a origem até o destino. Aqui a gente vê uma visão do jitter, né, já que não é específico esse curso para redes multimídia, mas a gente consegue entender que o jitter ele é a relação de variação de atraso que pode ocorrer. Então, aqui tem um exemplo que a gente tem um vídeo armazenado no computador de origem, por exemplo, a 30 frames por segundo, e ele é enviado pelo nosso computador para um servidor qualquer ou para o cliente, né? Ou pensando da maneira que está vindo do servidor tipo YouTube e está chegando para o cliente, nosso navegador. O vídeo é enviado e no meio da rede ele pode experimentar atrasos, né? Se o atraso da rede for fixo, for conhecido, a gente vai ter o vídeo sendo recebido num tempo conhecido e a partir do momento que chega o primeiro pacote, né, referente aos 30 frames, você consegue já começar a reproduzir e não vai experimentar nenhum tipo de atraso. Porém, isso não é o que acontece na prática, né? Na prática a gente tem vários roteadores no meio do caminho e cada um deles vai ter que ter o seu processamento e vai acabar gerando um problema de atraso, né? Um problema de agarrar o seu vídeo, perder alguma parte, né? Não vai ser aquela chegada constante dos dados, assim como são enviados desde o servidor até o cliente. Então a gente pode visualizar nesse gráfico a transmissão de taxa constante pelo servidor, e aí o que acontece é que o atraso, né, na rede ele vai ser variável. Tem momentos em que ele vai ser maior, tem momentos que ele vai ser menor, onde a gente vê esses degraus no nosso gráfico. Em alguns momentos chegaram vários pacotes em sequência
o que não geraria atraso para a gente. Só que outros demoraram muito tempo para chegar. Então, na nossa linha do tempo aqui, a gente vê que a variação de atraso que aconteceu, né? Que é o que a gente chama de jitter. Então, para o tratamento do jitter, o que nós temos é a reprodução do cliente deve ser em taxa constante para ele ter uma experiência boa com relação à mídia que ele tá assistindo, né? Um vídeo ou áudio, enfim. Se você estiver numa aplicação utilizando o YouTube, você vai ver isso claramente. Se clicar com o botão direito em cima da tela que você está assistindo, do vídeo que você está assistindo, tem umas medidas que são para umas estatísticas para nerds. Acho que, se eu me lembro, chama assim. E aí vocês vão ver lá o tamanho do buffer, o quanto de quadros que chegou, quanto de pacote que chegou recebido, perdido, atraso, enfim. Então, o que acontece é que você tendo o buffer do lado do cliente, você vai tentar suavizar esse atraso inserido pela rede, e aí então você consegue trazer a experiência melhor para o usuário, uma vez que você bufferizou os dados e aí começa a executar o vídeo, para não ter aqueles travamentos constantes. Aqui a gente vê então só um destaque para os dados em buffer, né? No caso, a gente esperou um tempo para começar a reprodução, então os dados chegaram no cliente, só que ele ficou armazenando durante um tempo, porque ele já imaginava que poderia ter variação de atraso, poderia sofrer jitter pela rede. Então ele bufferizou durante o início do vídeo e depois ele começou a reproduzir para tentar manter esse atraso mais suave possível na experiência do usuário. Para a inserção do jitter ou atraso em geral, a gente tem que considerar as diversas fontes de atraso que podem acontecer na rede. Nessa figura a gente vê os atrasos que podem acontecer como o atraso nodal, né? O atraso que seria o nosso atraso total, reproduzido pelo delay, né? Pelo atraso de processamento, o delay de enfileiramento, o delay de transmissão e o delay de propagação. A gente está vendo agora cada um deles, né? Onde o delay de processamento é aquele atraso que vai inserir um atraso por conta da verificação de integridade do pacote, determinar o enlace de saída conforme a tabela de encaminhamento. Isso, em geral, a gente tem excelentes componentes, né? Excelentes roteadores, comutadores, que tem bastante memória, um processador bem razoável atualmente. Então, o processamento de pacotes, colocar na memória e poder gerar esse processamento, isso é realizado normalmente em poucos milissegundos ou menos do que milissegundos até o processamento de um pacote único. Agora, o atraso da fila, ele é com relação ao quanto o pacote vai ter que ficar esperando, né, na fila para poder ser escoado pelo enlace de saída. E isso vai depender do volume de pacotes que estão chegando, do enlace que a gente tem de saída, né? Uma vez que ele passa pelo atraso do processamento do nó, né, o processamento nodal, e o atraso do enfileiramento, ele vai experimentar dois outros tipos de atraso, que é o atraso da transmissão e o atraso da propagação. O atraso da transmissão a gente já viu, é o tempo para você colocar o pacote, a sequência de bits no enlace. Então, a gente tem L sobre R, onde L é o tamanho do pacote e R a largura de banda do enlace. Esse é o tempo que a gente demora para colocar o pacote no enlace. Depois disso, ele vai passar ainda por todo o meio de transmissão e aí ele sofre um outro tipo de atraso, que é o atraso de propagação. Isso vai depender do tamanho do enlace e vai depender da tecnologia utilizada. Então, o que a gente tem no DPROP aqui, como atraso de propagação, é o D, que é o tamanho do enlace físico, a distância que a gente realmente está, o tamanho do cabo, a distância que a gente está por meio sem fio do ponto de acesso, e a velocidade que a gente experimenta conforme o meio que a gente está utilizando. Então, se a gente estiver utilizando Wi-Fi, a gente vai por onda eletromagnética no ambiente aberto, que vai sofrer interferência, reflexão e outras fontes, né, de interferência. Se a gente estiver no meio de transmissão de fibra ótica, a gente vai estar experimentando um atraso com o tempo, né, de propagação no meio de aproximadamente 2 vezes 10 oitava
metros por segundo, o que, na verdade, vai ser praticamente desconsiderado esse tempo de propagação nesse meio. Então, o maior atraso que a gente sofre, apesar da gente ter a soma de cada um dos atrasos, processamento, enfileiramento, transmissão e propagação, é basicamente o de transmissão e também de propagação, né? E a gente pode ter, dependendo do equipamento que a gente está utilizando, de enfileiramento sofrendo mais, né? Por conta do tamanho de memória e buffer. E nesse slide é possível ver uma analogia com relação a bits que formam um pacote, né? E um pacote para ser trafegado no nosso meio de transmissão. Aqui no nosso caso a gente tem que cada bit é representado por um carro e o pacote é o conjunto de todos os carros. Nesse caso nós temos 10 carros que vão passar por praças de pedágio. As praças de pedágio são como se fossem nossos roteadores e depois vão caminhar pela estrada que tem uma distância, né, um tamanho de 100 km. Tá? Eles vão se propagar no nosso exemplo aqui, a princípio, a 100 km por hora. E vamos imaginar também que o processamento nodal da praça de pedágio é de 12 segundos para conseguir servir um carro e então colocar ele no nosso meio de transmissão, e no nosso enlace, que é a nossa estrada que tem 100 km, até chegar na próxima praça de pedágio. Nossa taxa de transmissão, então, é de um pacote ou um carro a cada 12 segundos, né? Que é o que a gente vê aqui. E uma pergunta que a gente pode fazer é quanto tempo até que a caravana esteja totalmente enfileirada na segunda cabine. Então, até que todo o pacote tenha chegado na segunda cabine. O tempo para colocar toda a caravana na estrada é de 12 vezes os 10 carros, né? 12 segundos vezes 10 carros, então 120 segundos, ou 2 minutos, né? O tempo para que o último carro se propague da primeira cabine para a segunda é o tempo de propagação, que é 100 km, a distância que a gente tem, pela velocidade, que é de 100 km por hora. No caso, então, a gente demora 1 hora para que coloque todos os carros, né? Coloque todo o pacote no enlace transmitido até chegar do outro lado. Então a gente tem um tempo total de 1 hora mais os 120 segundos. 1 hora tem 60 minutos, né? E 120 segundos são 2 minutos, a gente tem 62 minutos. Supondo agora que a gente não tem mais o gargalo da propagação, né? Nossa propagação, ela agora é muito mais rápida do que o nosso tempo de processamento. A gente tem que os carros, né, trafegando a 1000 km por hora e não mais 100 km por hora. E a gente tem que as cabines agora vão levar não mais 12 segundos, mas sim 1 minuto para servir a cada carro. A pergunta que eu tenho para vocês é: um ou mais carros chegarão na segunda cabine antes que todos sejam servidos pela primeira vez? Então eu peço que vocês pausem o vídeo e façam a conta levando em consideração esses novos valores, tudo bem? Para a gente ver, para vocês pensarem um pouco se a gente conseguiria servir os carros em quanto tempo e se a gente teria ainda carro na primeira praça de pedágio enquanto alguns carros chegaram na segunda praça de pedágio. A resposta para esse exercício é sim. Isso porque depois de 7 minutos o primeiro carro chega à segunda cabine, né? Então a gente tem que os carros vão ser transmitidos nessa velocidade que a gente considerou de 1000 km por hora em um enlace de tamanho 100 km, então a gente tem que seria 0,1, né? Esse 0,1, como a gente está aqui, são os 10% de 1 hora, são 6 minutos, né? Mais 1 minuto de tratamento, de liberação para aquele pacote, então um carro demora 7 minutos para ele chegar do outro lado. Então, uma vez que ele chega, a gente teve o tratamento de outros 6 carros, né? Então a gente teve um total de 7 carros sendo tratados, sendo servidos pela primeira, mas 3 ainda estão esperando para ser servidos no primeiro pedágio, tá bom? Aconselho vocês a olharem no livro também, que também tem esse exercício, e repetirem esse slide aqui para fixar.
Agora, um outro exemplo é com relação a utilizar outras métricas, né, mais próximas do nosso ambiente mesmo, que é verificar o atraso de propagação, que ali no caso a gente tem um atraso de 200 milissegundos, uma taxa de transmissão de 120 kbit por segundo e um tamanho de pacote de 1000 bytes. É interessante vocês sempre atentarem para as medidas, tá? A gente estava falando aqui de taxa de transmissão em kbit por segundo, mas nosso tamanho de pacote é em byte. Então, quando a gente for considerar para fazer a nossa conta, vocês vão ter que converter, tá bom? No nosso cenário aqui de exemplo, a gente tem um enlace só. O que eu quero é que vocês entendam que vocês entendam a questão de colocação dos bits que compõem esse pacote. Quando que o último bit é colocado no canal? Isso a gente já entendeu que é o L sobre R, certo? Quando que o primeiro bit chega no receptor? Vai ser só o tempo de propagação, porque a gente imagina que uma vez que ele já foi tratado, a gente desconsiderando isso, a gente tem só o tempo de propagação para chegar ao primeiro bit. Agora, quando que o último bit chega no canal? Aí a gente precisa considerar todo o processamento também e propagação. É o que a gente vê aqui. Eu mostro para vocês então que o atraso de transmissão é o L sobre R. Então, para colocar o último bit no canal, eu tenho que considerar todo o pacote tendo sido processado pelo nó. Para isso acontecer, eu preciso levar em consideração o tamanho do pacote e a taxa de transmissão. Então, eu tenho um tamanho de pacote, aqui no nosso caso, de 1000 bytes, com relação ao R, que é a nossa taxa de transmissão, de 120 kbps. Quando que o primeiro bit vai chegar no receptor? Se ele já está podendo ser injetado no enlace, e a gente só quer considerar o tempo que ele vai demorar para chegar lá, e a gente só está considerando o primeiro bit, a gente não está considerando nenhum bit a mais, né, do nosso pacote, é só o tempo de propagação. O tempo de propagação a gente já tem aqui, que é 200 milissegundos, né? E quando que o último bit chega no receptor? Aí é o tempo de propagação, mas considerando também o tempo que ele demorou para ser tratado. É a mesma analogia que a gente viu lá dos carros, né? A questão de passar na praça de pedágio e depois passar por toda a estrada, que é a propagação, até chegar na próximo pedágio. Eu anotei para vocês uma continha aqui do que seria para converter, para não ter dúvida, né? Então a gente tem que o dtrans é o L sobre R, e aí para vocês atentarem sempre que eu falei lá que era 1000 bytes, né? Então converta para bits, então dá 8000 bits, só que a gente vai dividir pela taxa de transmissão aqui pelo R de 120 kbps. Então vamos converter também para K. Aí de maneira direta aqui a gente pode converter 1000 a unidade, a gente pode colocar aqui como 8 kbit por segundo. Dividido por 120 a gente tem 0,06 segundos. Então esse é o nosso dtrans. O nosso tempo de propagação, que é a questão 2 ali, já está referenciado, que é 200 milissegundos, já está direto lá no enunciado, né? A gente já tem direto aqui no nosso enunciado. E, por fim, quando que o último bit chega no receptor é a soma desses dois resultados, 0,06 segundos com os 200 milissegundos. Aí também eu acho interessante converter os 0,06 segundos para milissegundos, a gente tem 60 milissegundos, mais os 200 milissegundos de propagação, então demora 260 milissegundos para o nosso último bit chegar no receptor. Outro assunto é a perda de pacotes, né? Eu já comentei com vocês a questão da fila, dos buffers, dos comutadores, dos roteadores. Eles têm capacidade finita, então agora a gente, imaginando que ele tem capacidade finita, o pacote então pode chegar num buffer que está cheio e causar perda, né? Pode ter perda do pacote que chegou recentemente ou de outro pacote, né? Que já está lá no buffer e expirou por alguma forma ou por política do comutador ele quis descartar. Os pacotes perdidos eles podem ser retransmitidos, aí poderia ser pelo nó anterior. O nó anterior que eu quero dizer é um computador intermediário da rede, isso é muito menos comum de acontecer. O que normalmente acontece é chegar um sinal até a origem, ou ser avisado a origem, ou então ele perceber que aquele pacote foi perdido em algum momento e retransmitir, tá bom? Então aqui a gente vê uma questão da fila, né? O buffer com a fila de pacotes que estão esperando para ser transmitidos e eles
encheram a fila, um próximo pacote que chegou pode ser perdido, tá bom? Outra métrica que a gente viu é a questão da vazão, né? A vazão, ou também throughput, é a taxa de bits, ou unidade de tempo, na qual os bits são transferidos entre origem e destino. A gente pode medir a vazão instantânea, que é a vazão em um ponto no tempo, então a gente olhar um certo momento e fazer aquela vazão, ou pode tirar uma média dela, com a taxa considerando os períodos mais longos, e ver a vazão média que a gente teve durante um período de tempo. A vazão do fluxo versus a transmissão, a taxa de transmissão do fluxo, né? A aplicação pode gerar, então, os pacotes a uma taxa alta e a vazão ser limitada na rede. Então, a aplicação ser muito mais rápida, o processamento muito mais rápido, injetar dados muito mais rápido na sua placa de rede do que a sua rede é capaz de servir. E a rede pode ter uma capacidade também muito alta, mas a aplicação gerar fluxo em taxa menor. É o que a gente está vendo aqui nesse exemplo, tá? Aqui a gente tem o nosso servidor enviando bits, ou o fluxo, para o nosso tubo aqui, para o nosso canal, para o nosso enlace. Ele passa por um roteador, esse roteador pode carregar RS bits, só que ele depois tem um enlace que tem uma capacidade muito maior. E aí o que vai acontecer é uma vazão diferente aqui com má utilização desse recurso que está aqui à frente. Nosso gargalo está aqui do lado do cliente, né? Até o roteador dele, e não no backbone. Então a gente pode imaginar o cálculo da vazão fim a fim. Então aí eu estou calculando a vazão desde uma origem até um destino. E a gente pode considerar que pode existir gargalos, seja do lado do cliente, que é esse primeiro exemplo, seja do lado do receptor. Então aqui RS é a taxa do sender, né, que está enviando os dados, e o RC é a taxa lá do servidor do que está recebendo os dados, tá bom? Essa questão de limitação do enlace vai ser o que a gente chama de gargalo do enlace, tá? Que vai limitar a nossa vazão fim a fim. Então aqui eu estou considerando dois enlaces e a gente tem uma vazão limitada pelo enlace de menor valor, de menor capacidade. Da mesma forma acontece aqui, um cenário de vazão na internet, a gente vê uma vazão fim a fim por conexão, sempre vai ser o mínimo dos valores entre RC, aqui nesse caso, da recepção do cliente, ou RS, que é o enlace de envio do servidor, ou a divisão entre cada um dos clientes que está recebendo. Aqui no caso, 10 clientes estão compartilhando de forma justa o enlace do backbone. Tá? Então, na prática, RC ou RS são normalmente o gargalo. Normalmente o gargalo não está aqui nesse R grande aqui que está sendo dividido pelos 10 clientes simultaneamente. Normalmente o gargalo está do lado do cliente ou do servidor lá no enlace final, tá? O que a gente chama de última milha também. Terminando a parte de estudo das métricas, a gente pode entrar no modelo de camadas. Eu vou apresentar para vocês a ideia de dividir as pilhas, né? Criar pilhas de protocolos para a gente poder trabalhar e estudar de forma separada cada um deles e ficar mais fácil da gente entender, né? A gente viu que as redes são sistemas complexos, estão em várias partes, né? Tem desde hosts, dos roteadores, dos enlaces de vários tipos, as aplicações também de vários tipos, protocolos, hardware, software. Tem alguma chance da gente organizar a nossa estrutura, organizar o nosso estudo, né? Então, a gente começa pensando por que separar, né? Por que organizar? Então, vamos fazer uma analogia aqui que é clássica com relação à viagem aérea. A gente pode separar, assim como vocês fazem em algoritmos, né? Pensar de forma a separar por etapas cada coisa que acontece. Então aqui a gente tem a organização dessa viagem, desde a compra do ticket, até enviar sua bagagem, ir ao portão de embarque, decolar, o roteamento aéreo, até você pousar no outro aeroporto, sair pelo portão de embarque, pegar sua bagagem e, caso tenha perdido o ticket ou perdido a bagagem, né, reclamar com o seu ticket. As camadas, então, elas vão estar implementando serviços de forma bem discriminada, bem independente uma das outras, tá? Elas vão depender das camadas, normalmente camada superior depende da camada inferior do serviço que ela presta, mas elas são implementadas de forma independente com seus próprios protocolos. Então a gente tem aqui bem esse caso que eu comentei com vocês, com relação ao usuário. Comprou o seu ticket, despachou a bagagem do check-in, foi para o portão,
depois teve a aeronave decolando. Uma vez a aeronave decolou, ela tem o roteamento aéreo dela, e depois que ela passou por todos os nós intermediários, ou bases intermediárias, aeroportos intermediários, no seu roteamento, ela pousa, você sai pelo portão, pega a sua bagagem. Caso tenha algum problema, você pode recorrer ao seu ticket e ir na sua agência reclamar. No exemplo que nós vimos da viagem aérea, né, a gente percebeu lá que, no slide anterior aqui, que a gente tem independência entre as camadas, mas uma depende da outra, né? Você precisa, para acessar de uma camada superior para uma inferior, você precisa passar algo, né? E da mesma forma também, no retorno, você precisa que exista o pouso da aeronave para você acessar o portão, pegar a sua passagem, pegar a sua bagagem, né? Então, o que isso quer dizer? Que as camadas, elas facilitam, né, a manutenção. Se a gente modularizar um problema, a gente tem o desenvolvimento de uma aplicação, por exemplo. E hoje em dia se utiliza muito separar, você ter containers para hospedar a sua aplicação. Você separar a sua aplicação em vários pedaços também, né, vários módulos que poderiam ser microserviços independentes. Isso facilita a manutenção, enfim, né, agiliza para escalabilidade e tal. Essa é uma parte muito boa das camadas, né? Facilita para a gente entender, facilita para dar manutenção, facilita para deixar transparente qual que é o papel de cada camada, mas elas podem também ser prejudiciais. Aí é uma pergunta que eu faço para vocês refletirem. O que a gente acredita é que se a gente tiver poucas camadas, né, a gente tiver as camadas realmente que são necessárias, a gente acredita que o sistema vai estar modularizado de maneira otimizada, e aí isso está ajudando no desenvolvimento, manutenção. Agora, se a gente começa também a quebrar em muitas camadas, né, ter um modelo com muitas camadas, isso pode sim ser prejudicial, né? Porque pode mais confundir do que facilitar no nosso entendimento, na separação das coisas. Então a gente tem aqui um modelo de camadas que a gente estuda na internet, tá? Essa é a pilha de protocolos da internet, é o que seria o switch, né, o conjunto de protocolos da internet. A gente chama também de TCP/IP, né, modelo TCP/IP, ou pilha de protocolos TCP/IP, ou pilha de protocolos da internet. O que ele vai fazer é definir a organização dos protocolos usando as camadas da internet. Ele vai separar para mostrar para a gente, cada camada tem sua própria responsabilidade, seus serviços associados, que são independentes dos outros. Eles só consomem ou produzem algo para outra camada imediatamente inferior ou superior. Nesse modelo, ele está dividido em 4 ou 5 camadas, depende do autor, e o nome das camadas também pode variar um pouco, mas nessa disciplina a gente está seguindo esse modelo que vocês estão vendo aqui. É um modelo de 5 camadas, onde a gente tem a camada mais baixa como camada física, depois a camada de enlace, rede, transporte e aplicação. Isso vocês vão acabar, com o decorrer do curso, decorando, né? Eu espero que vocês não simplesmente decorem, mas entendam qual é o papel de cada camada, para saber onde que cada serviço está associado. Então, a gente tem que cada camada aqui vai ter sua função independente, como a gente já comentou. A ideia é essa. E como cada camada vai ter seus protocolos também, que são independentes, né? Tem funções bem delimitadas, vocês também vão conseguir entender que, falando de um certo protocolo ou de uma certa função, vocês já vão conseguir associar a qual camada a gente está falando na nossa pilha de protocolos da internet, na nossa pilha de redes, tá? De redes de computadores. Então, a gente tem, que pode ser chamado também, vocês às vezes vão escutar, chamando de camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Tá? Isso para quando você já tiver entendido bem essas 5 camadas do modelo nosso de referência. Vamos começar pela primeira, a gente vai entrar em cada uma delas no nosso curso, né? Mas falando só da função da camada de aplicação, ela dá o suporte para as aplicações utilizarem a rede, definindo o formato, a ordem, a semântica das mensagens que vão ser trocadas. Aqui nesse nível de camada a gente chama o pacote de mensagem, né? Aqui tem uma mensagem. E nossas aplicações que rodam aqui geralmente são todas que vocês mais utilizam. Tá? Browser, WhatsApp, qualquer mensageiro de mensagem, de troca de mensagem instantânea, de e-mail, enfim.
E aí eles têm seus próprios protocolos para troca de mensagem e acesso nesse nível aqui. No navegador, por exemplo, vocês utilizam HTTP como protocolo de requisição de hipertexto e recebimento de hipertexto. Troca de arquivo, FTP, envio de e-mail, SMTP. Então são protocolos que estão associados a essas aplicações que estão rodando aqui nessa camada. Depois dessa camada a gente tem imediatamente abaixo que uma mensagem é enviada para ela, né? Vai ser encaminhada para a camada de transporte. A camada de transporte é onde tem a comunicação entre os equipamentos, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter a forma de organização entre troca de mensagens, a troca de pacotes. Aqui também a gente vai ter controle no envio, vai ter um método de verificação, se a mensagem, se o pacote está corrompido ou não, para tentar reordenar, pedir o reenvio. Então ele é basicamente responsável pela transferência dos dados de um processo que está rodando aqui nesse host com outro host. Então a gente vai falar bastante desse tipo de coisa. A gente vai ver dois dos clássicos, que são o UDP e o TCP. Na camada de transporte, a gente tem esses dois protocolos, eles têm funções bem diferentes, tá? Então só adiantando para vocês que o TCP ele provê muito mais garantia do que o UDP. E aqui tem para você responder, né? Respondendo a pergunta, né? Para qual processo devemos enviar o conteúdo de um pacote que chegou de um host? Qual processo? O processo é a aplicação que está rodando aqui nessa nossa camada, tá? Então, um processo rodando aqui de uma camada, como é que eu vou saber da camada de transporte, como é que eu envio para ele? Isso também o transporte vai dizer para a gente, ele vai dar algum identificador que vai dizer, olha, envia para essa aplicação aqui, envia para o browser do cliente, por meio do processo que está rodando e uma porta associada. Na camada de rede, a gente tem em si a comunicação entre os hosts e a identificação entre os hosts, tá? A diferença parece sutil, né, em relação à camada de transporte, mas ela, na verdade, é o que possibilita a camada de rede que exista a comunicação entre os hosts a partir de um identificador. Então ele provê a facilidade do serviço de roteamento, aquele roteamento de pacotes, ele só é possível por conta de um identificador de rede, a partir do protocolo que está aqui associado à identificação do host. Então ele vai responder a pergunta por qual caminho devemos enviar este pacote para que chegue ao host do destino. Isso é o identificador que está aqui dentro, responsável na camada de rede, que vai fazer com que a gente consiga encaminhar um pacote, identificar um pacote diferente de outro. Na camada de enlace, é o que permite a comunicação dos nós, né, diretamente. Aí a gente está falando do enlace, é o acesso ao meio. Então o meio que a gente viu de fibra, coaxial, sem fio. Então o que ele vai fazer é verificar essa parte menor, né, que vão ser aqui datagramas, na verdade, que vão estar chegando e sendo analisados por essa camada. Essa camada aqui vai estar com um fragmento muito menor do pacote e vai estar vendo se pode enviar aquele fragmento ou não pela rede, pelo enlace, se aquele enlace aceita qual o formato, né, se ele vai mandar por ondas eletromagnéticas, se ele vai mandar por meio de luz, né, dependendo do tipo de enlace que a gente está acessando. Então, normalmente a gente tem até a separação da camada física aqui, que seria basicamente a placa de rede mesmo e tal. A gente tem normalmente essas duas camadas já sendo acopladas hoje em dia. Mas no nosso modelo de referência a gente separa, tá bom? A gente separa para deixar a camada física como a representação mesmo do pacote no meio físico, que é dizer então que ele só serve para traduzir os bits para os sinais, pulsos elétricos, ondas acústicas, pulsos de luz, dependendo do meio que a gente está trafegando. Ele se preocupa então com a forma mais eficiente da representação, como que eu vou transformar os bits em uma forma mais eficiente para representar naquele canal. Então aqui a gente está falando de uma camada muito baixa, tá bom? A gente está falando de uma camada que a gente, nesse curso, a gente não vai entrar em detalhes, porque é muito mais de engenharia de telecom. Mas é uma área bem interessante também. A camada de enlace também é uma área muito interessante que a gente não tem tempo para entrar nesse curso, mas ver os protocolos de acesso ao meio e tudo mais. Agora a gente vai entrar com bastante detalhe no nosso curso na camada de rede, transporte e aplicação. Na pilha de protocolos, com a visão bottom-up, a gente tem então
seguindo a sequência que vale a pena vocês depois darem uma lida nos slides, mas é basicamente do que eu comentei para vocês, né? Camadas mais baixas, mais complexas e mais físicas, e camadas mais acima, mais abstratas. No nosso cenário, a gente vai olhar da camada mais acima para mais abaixo, da camada de aplicação, e descendo para a camada de transporte, rede e enlace. No nosso livro, está organizado em capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5, sequencialmente é essa pilha, descendo da mais alta para mais baixa. No restante, então, da disciplina, a gente vai estudar essas camadas da pilha TCP/IP. Na estratégia do nosso livro aqui é separar, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente vai estudar com bastante afinco aqui e descrição a camada de aplicação, rede e transporte, tá? Transporte e rede. E a gente vê alguma coisa de camada de enlace também, eu sempre gosto de comentar. Então, a gente tem também as outras camadas, como eu comentei, são previstas em outros tópicos, e aí vocês podem, se tiverem gostando da disciplina e quiserem seguir na área de rede de computadores, eu aconselho que vocês façam disciplinas eletivas, puxem disciplinas também, procurem materiais, procurem o professor em outros horários para discutir algo com relação a redes sem fio, redes multimídia, são áreas muito interessantes e muito em alta também, que a gente precisa de um tempo maior para discutir, mas que são linhas de pesquisa dos professores aqui do nosso departamento também, principalmente a mim. O modelo TCP/IP, só para comentar com vocês que ele não é um modelo único. Como eu falei, existem outros modelos, porque vocês podem inserir camadas ou retirar camadas. O que a gente mais utiliza é o modelo nosso de referência, de 5 ou 4 camadas, tá? Aquele modelo que a gente viu, mas é interessante ver que historicamente a gente tem um modelo OSI, onde a gente tem, entre transporte e aplicação, duas camadas a mais, que é a camada de sessão e a camada de apresentação. Onde a camada de sessão ela vai prover a funcionalidade de sincronização, checkpoints, recuperação de dados, enfim, para passar um pacote que chegou na camada de transporte, para chegar até a aplicação, ele faz um tratamento intermediário aqui na sessão e depois traduz pela a camada de apresentação o formato dos dados, então criptografia, compressão, a ordem dos bits, né? Transforma isso tudo para entregar tudo bonitinho para a camada de aplicação. Então, um outro ponto interessante aqui para vocês terem em mente é que nessas camadas, nem todas vão estar implementadas em todos os elementos da rede. Tá? Lembrando que a inteligência está na ponta, está só na borda, então só a borda, idealmente, vai ter todas as camadas. Os comutadores intermediários, eles vão ter camada 2 ou no máximo até a camada 3, tá? Então o switch, que eu já falei lá com vocês, ele vai só até a camada 2. E os sorteadores vão até a camada 3. Na camada 2, no switch, ele vai olhar o identificador que chega para ele nessa camada e não precisa olhar mais nada acima, para ele poder reencaminhar o datagrama, tá? O pacote naquela camada 2. O roteador vai até a camada 3, aí ele vai olhar até o identificador lá da nossa camada de rede aqui. Então, olhando até a camada 3, ele já consegue fazer aquele roteamento que eu venho comentando. A comutação do pacote, pegar um pacote de um lado e transmitir o pacote para o outro. Só olhando até isso. Ele não precisa olhar até as camadas superiores. Isso diminui a complexidade e agiliza também o processo de encaminhamento. A gente deixa o núcleo da rede mais simples, né? Por conta disso. Por ter menos camadas implementadas no núcleo da rede e todas as camadas só nos hosts finais. Aqui tem um exemplo mostrando então da origem saindo da aplicação, passando pelo transporte, rede, enlace física e passando por um switch que só tem 2 camadas, por sua vez passa pelo roteador que tem 3 camadas até chegar ao seu destinatário. Aqui a gente vê a parte de como que isso é feito, né? Como falar com cada camada dessa acontece. E aí, quem é responsável por isso é o que a gente chama de encapsulamento. O encapsulamento de cada camada vai colocar o seu cabeçalho e vai então adicionar a sua identificação, e aquela identificação vai sendo agregada ao pacote de dados. Então a gente vai ter uma quantidade de dados e vão ter cabeçalhos adicionados. Cada camada vai ter o seu cabeçalho somado ali, adicionado, para representar a sua camada. A camada por onde ele passou. Vai ser a identificação da sua mensagem específica da camada. Tá?
ele é agregado lá naquela troca de mensagens. Aqui a gente consegue ver isso com mais clareza. A gente tem na aplicação a mensagem que foi gerada, que tem os dados, essa mensagem vai para a camada de transporte e a gente está chamando tudo de pacote, né? Mas na verdade a gente pode separar e tratar falando os nomes corretos, é que na camada de aplicação a gente tem a mensagem, que são só os dados e o cabeçalho da mensagem. Depois, quando ela passa para o transporte, adiciona um novo cabeçalho, que é o cabeçalho do transporte, que por sua vez, enviando para a camada mais abaixo, adiciona a camada de rede e transforma em um datagrama, aquele segmento, e depois desse segmento ele vai virar um frame na camada de enlace, que vão ter todos os cabeçalhos das camadas superiores. Quando chegar no nó intermediário aqui no switch, ele vai olhar só até a camada 2, ou seja, ele vai olhar só esse header da camada física e de enlace. Então, passou pelo enlace, ele olha só o header, ou cabeçalho, né, em inglês, do enlace, da camada de enlace. Olhando a camada de enlace, ele já vê o identificador e já sabe para onde ele tem que mandar. Então, quando ele manda para o próximo salto, aí no caso aqui foi um roteador, o roteador olhou até a camada 3. Ele pegou o segmento, pegou a mensagem, o pacote, né? Vamos tratar tudo como pacote, que eu acho que fica mais claro. Ele pegou o pacote, olhou o cabeçalho da camada física e da camada de enlace e da camada de rede. Aí decidiu tomar alguma atitude, que era passar para um novo enlace, num formato diferente, por exemplo, né? Passou aqui de um enlace sem fio para um enlace de fibra. Aí ele veio, tirou aqui o cabeçalho da camada física e de enlace, e na camada de enlace, ele passou aqui pelo pacote, o identificador do pacote na rede, aí depois ele adicionou o seu cabeçalho do outro modelo de rede, que era um modelo lá de fibra. Adicionou então o cabeçalho dessa camada de rede e adicionou depois o cabeçalho da camada de enlace para poder acessar aquele meio daquele tipo de rede. E aí, chegando no usuário final, ele vai desfazendo, ele compreende, né, qual que era a camada física de enlace aqui, e ele vem retirando cada um dos cabeçalhos até retornar com a mensagem por completo aqui no destinatário, tá bom? Como último tópico, a gente vê só alguns comentários sobre segurança, né? Segurança é um campo muito específico, onde, na verdade, você tem muitas áreas dentro de segurança, e uma dessas áreas é a área de redes de computadores, a área de troca de informações e tal. Então, é uma matéria também que é bem grande, tanto é que a gente tem uma disciplina só de segurança na computação. Então, o que a gente vai estudar nessas disciplinas é como o atacante pode gerar problemas, no nosso caso, uma rede de computadores, como que a gente pode se defender desses ataques ou mitigar, né? E como projetar arquiteturas de redes imunes a ataques ou que tentem ser o mais resistente possível ao ataque, tá? A internet, originalmente, a gente viu que ela é acadêmica, então ela não foi pensada com muita segurança em mente. Então, o que aconteceu foi que, com o desenvolvimento, a gente começou a ter que considerar, em cada uma daquelas camadas, em cada protocolo que é feito, adicionar segurança. É o que acontece, por exemplo, você troca mensagem do WhatsApp. Estou dando o exemplo do WhatsApp porque é um exemplo, acho que, de uma aplicação recorrente de mensageiro instantâneo. No início ele não tinha nenhuma criptografia, não tinha nenhum embaralhamento ali ou segurança associada. Então qualquer um que olhasse o pacote transitando na rede conseguia saber o conteúdo dele. Da mesma forma, para acessar um site onde você acessa hoje com certificado e você vê lá HTTPS. Aquele S é o nosso certificado que está dizendo que a gente está usando um protocolo de segurança que, a partir de um certificado, ele consegue criptografar as mensagens. Então, quem estiver no meio da sua rede, teoricamente, vai ter mais dificuldade para quebrar aquela mensagem e pegar o dado em si, né? O dado, o pacote, o conteúdo do pacote que está passando por ali, porque ele tem uma criptografia associada. Então, no início da internet, a gente imaginava que era uma rede só de pessoas confiáveis, um grupo confiável, não tinha por que pensar em segurança. Mas hoje, no tamanho da nossa rede, obviamente, a gente precisa pensar em segurança. Um dos exemplos que a gente tem de ataque seria a inserção de um malware nos hosts, tá? O malware, ele pode ser um vírus ou um worm, por exemplo. Então, um vírus seria um software que autorreplica, ele executa objetos ali dentro, executa funções, ele pode vir dentro de um anexo de e-mail, pode vir no executável que é enviado a você, ou uma imagem que seja, você abre a sua aplicação, executa aquele código durante a leitura e aquilo cria um processo no seu computador.
Existem os worms, que são softwares de autorreplicação, tá? Ele é um recebimento normalmente passivo, aí você recebeu, como eu comentei, uma imagem que seja, e você automaticamente já abriu, né? A sua aplicação abriu aquilo, e aquilo então gerou um processo no seu computador e ele vai se autorreplicando, gerando sozinho. O malware do tipo spyware, ele existe como, geralmente, os spywares são tipo keyloggers, né? São aqueles que tentam gravar o que você está fazendo, digitando, que página que você está indo, e pode também ficar verificando o pacote que você está transmitindo, recebendo, tá bom? Esses hosts que são infectados, eles podem ser controlados externamente. Nem sempre eles vão ser assim, a gente sempre via vírus, né, spyware e outros tipos de vírus que normalmente o antivírus tenta pegar por uma assinatura de execução, né, e tal, e esses vírus então eles são mais simples, né, rodavam só na máquina. Agora a gente vê as botnets sendo formadas, que é com conexão na internet, você tem o vírus rodando e abrindo uma porta, né, permitindo que a conexão seja feita externamente ou que ele receba comandos e envie comandos para algum lugar. Então você consegue construir um grande exército de máquinas conectadas na rede como robôs seu para executar alguma tarefa, atacar algum servidor, algo do tipo. Aqui a gente tem um exemplo desse, né? Pegar uma botnet dessa, pegar uma rede dessa de robô e atacar. O ataque de negação de serviço é clássico para isso. Ele tenta fazer com que um servidor não consiga mais responder, esgote todos os seus recursos, ou esgote a banda e ele não consiga receber mais requisição, que os pacotes então sejam descartados no meio da rede ou algo do tipo. E aí a gente tem que um ataque de negação de serviço, feito por uma origem só, ele é o DOS, né, o Denial of Service. Agora, se ele for distribuído, então a gente tiver mais de um host participando, como a gente está vendo essa figurinha aqui, é como se você utilizar uma botnet para atacar um host só. Então você faz várias conexões, é igual quando vocês vão fazer inscrição no SIGA. Todo mundo tenta entrar ao mesmo tempo. Se todo mundo tenta entrar ao mesmo tempo, vocês estão fazendo um ataque de negação de serviço distribuído. Porque tem várias pessoas tentando acessar ao mesmo tempo e o servidor começa a não conseguir mais responder. Então, se ele não consegue responder, ele pode estar sob um ataque, né? Pensar que está sob um ataque e começar a negar as requisições que chegam, que são fiéis mesmo, que são de pessoas que gostariam de fazer sua inscrição, não tem nenhuma má intenção. Outro tipo de ataque é snifar os pacotes que a gente fala, que é ficar escutando o sniffing dos pacotes, tá? Então é como se você estivesse conectando num cabo de transmissão e aí você fica no meio da rede ali e consegue escutar todos os pacotes que estão sendo trocados. Por isso a criptografia é interessante, né? Ela é importante. Porque se você passar esse payload aqui, que são os dados que estão sendo trafegados em texto puro, você vai estar então trafegando de forma que qualquer um conectar, espetar um outro cabo ali na rede vai conseguir escutar o que você está passando. Isso acontece de forma muito mais clara com os enlaces que são compartilhados, tipo rede sem fio. Você chega num shopping e a rede é aberta. A rede sem fio é aberta, não tem nenhuma criptografia associada, nenhuma senha associada. Se você não tem criptografia associada, os dados estão passando texto puro. Então é só você utilizar uma ferramenta tipo o Wireshark, por exemplo, que coloca a sua placa de rede sem fio em modo de escuta, você fica capturando aqueles pacotes, e se ele não tiver nenhuma criptografia associada, você vai abrir e vai ler a senha, vai ler onde que a pessoa está querendo acessar, o que ela está querendo fazer na rede. Aqui então tem um exemplo desse, né? O atacante está aqui e ele está percebendo que tudo que está vindo de origem B com destino A tem um conteúdo tal, então ele pode usar para métodos ilícitos, né? Mas também você pode utilizar isso como de maneira lícita, né? Você pode utilizar também para caracterizar a rede, enfim. Vamos só destacar então, passando brevemente por essa parte de segurança, a gente finaliza essa aula agora comentando o final do capítulo 1, nosso capítulo de introdução. Mais detalhes sobre segurança e tudo, eu gosto bastante de segurança, então se vocês tiverem interesse também, quiserem discutir mais, mesmo durante a disciplina ou até depois da disciplina, eu fico à disposição. A gente viu algumas nomenclaturas, tá? Como destaque do capítulo 1. A gente viu hosts como sistemas finais, a gente viu também esses hosts podem ser então nosso smartphone, notebook, enfim. A gente viu os comutadores, no nosso caso suítes e roteadores, e principalmente roteadores, que a gente viu a questão de fila, que pode gerar descarte de pacote, atraso. A gente viu os tipos de enlace,
que fazem a comunicação entre os computadores, né, de um ponto ao outro. Então pode ter enlace sem fio, enlace cabeado, enlace de fibra. A gente viu o papel do provedor de acesso à internet, o papel do núcleo e da borda da rede, os protocolos que a gente agora já entende, uma pilha de camadas da TCP/IP. Então a gente já sabe que ali parece que vão ter alguns protocolos que vão coordenar a comunicação pelas camadas, né? Que vão fazer com que uma camada consiga falar com outra camada de outro host. Tudo bem. Então a gente entendeu taxa de transmissão, capacidade de enlace, quanto que isso interfere como métrica, né, para a gente avaliar a qualidade da rede, avaliar o quanto que um pacote pode ser escoado, qual a velocidade dele, a vazão. A gente viu os casos, então, de descarte de pacote, de enfileiramento e as métricas associadas, né, quando a gente está analisando uma rede. As métricas fim a fim ou a métrica salto a salto. A gente viu métricas de atraso, de perda e de vazão. Eu também comentei a métrica de jitter com vocês, que apesar da gente não entrar em detalhes aqui de aplicação com relação a multimídia e outros recursos, a gente sabe que existe, né? São essas 4 métricas que existem e a gente tem, então, tratando as 3, que é de atraso, perda e vazão. A gente percebeu que a inteligência está nas bordas, vamos manter a inteligência nas bordas e o núcleo mais simples. O argumento, então, que a gente utiliza é fim a fim. Quem vai ter que tratar qualquer problema é fim a fim, é host origem com host destino conversar. A gente também viu um outro conceito muito importante, que é a computação de pacotes, que é o que a gente vai utilizar, é o que a gente está abordando. A gente está numa rede de melhor esforço, uma rede que não tem garantias de entrega, mas a gente viu em contrapartida o que seria a computação por circuito e como que ela funciona. Vimos o conceito de Store and Forward, né, o que isso implica, a necessidade de você ter que armazenar todos os bits de um pacote, formar ele, por que isso é importante, necessário. A gente viu a necessidade de multiplexação estatística no caso de comutação por pacotes e como que ela funciona. Também vimos toda a questão de encapsulamento, passando pelas camadas que a gente estudou, e os cabeçalhos que são colocados por cada uma das camadas. Dessa aula, a gente viu as medidas de desempenho, vimos as perdas de pacote acontecendo por buffer cheio, o atraso acumulado a cada salto, e aí eu espero que vocês olhem novamente por que cada atraso desse, como ocorre, né? O delay de processamento, o atraso de processamento, de enfileiramento, transmissão e propagação, são conceitos importantes que vocês devem lembrar e devem exercitar nos exemplos que a gente viu. A vazão, diferente da taxa de transmissão do fluxo, né? Que depende da capacidade da rede, pode ter a limitação por enlace, né? Então aí a gente viu que a vazão é diferente com relação a você ter um enlace com mais capacidade em um lado e menos capacidade de outro. Vocês podem voltar e ver aquela questão que normalmente você tem um gargalo no enlace do cliente. O enlace do backbone normalmente não é o nosso gargalo, mas o enlace com menor capacidade vai ser aquilo que vai dar a nossa transmissão, tá? O nosso gargalo de transmissão no enlace. Outra coisa que vocês têm que olhar também é quando você tem uma rede, um backbone ou uma rede local que está distribuindo, compartilhando o acesso com vários clientes. Você tem que lembrar que a sua taxa está sendo compartilhada entre vários desses clientes. Então, se todos mandarem ao mesmo tempo, você está dividindo a sua taxa por aqueles clientes, tá bom? E também ela é afetada, né, a vazão, por competição entre os fluxos, que é essa forma que eu falei, que é aquele caso que a gente viu do exemplo de um R sobre 10, onde 10 clientes estão utilizando aquele enlace. As pilhas de protocolo são muito importantes, e aí vocês devem voltar lá na pilha TCP/IP, mas a gente vai repetir várias vezes aqui. Eu vou sempre comentar com vocês cada camada delas, mas exercitem isso, não deixem de ver. Entendam também o modelo OSI para ter como conceitual, mas foquem no modelo TCP/IP. É isso, então, boa aula a todos, até a próxima.